7 de julho, terça-feira. Hoje nós temos a nossa aula de quê? De língua portuguesa, isso mesmo. Peguem o livro de vocês, abram na página 46. Vamos para o nosso texto 2 da unidade, tá bom? Vamos lá, acompanhe com Tia Mara. O texto a seguir mostrará a você a viagem que muitos alimentos fazem até chegar à mesa de sua casa. Você já havia pensado nisso? Olha que questionamento legal. Às vezes a gente não para pensar de onde vêm, os nossos alimentos, como é que chegam até a nossa casa os alimentos. A gente às vezes não para pensar nisso. E olha esse questionamento nos fazendo levar, nos levando a pensar nessa situação de como os alimentos chegam até nós, Vamos ler o nosso texto? Viagem dos alimentos. Acompanhe com Tia Mara. De onde vêm as comidas gostosas que compõem nossa mesa? Vamos descobrir? Caminhando entre as prateleiras de um supermercado, podemos observar muitos alimentos nas mais diversificadas embalagens. Você estranharia se comparássemos o conjunto dos alimentos expostos no supermercado a um livro de história? Que pergunta! É claro que estranharia, mas pense bem, se cada alimento tem a sua origem, a sua história, a sua transformação por meio de técnicas que foram evoluindo ao longo do tempo, podemos ou não falar em história dos alimentos? Bem interessante, Para começo de conversa, nada mais justo do que começar pelo pão. Os estudiosos do assunto o consideram o rei dos alimentos, pelo seu alto valor nutritivo e por ser consumido pela maioria dos povos. Desde a antiguidade, o pão é feito de diversas maneiras, a partir de produtos bem diferentes, como a mandioca, o trigo, a cevada, o centeio, o milho, a batata e etc. Cada um desses produtos demorou muito tempo para ser cultivado e incorporado à culinária. Os antigos egípcios faziam pão com uma pasta de trigo que era colocada em recipientes quentes com forma de pirâmide. Já os indígenas da América aprenderam a fazer o pão de um produto que tem sua origem na região sul-americana dos Andes, a batata. Esses exemplos mostram que os pães vendidos hoje nos supermercados são o resultado do aprimoramento das técnicas de trabalho de povos muito antigos. Entre os produtos que vieram de outros continentes para o nosso estão o trigo, o arroz, a cana-de-açúcar, várias frutas como uva, laranja, manga, banana, jaca, melancia, pêssego e coco, entre outras. Além de animais domésticos como o porco, a galinha, com seus preciosos ovos, a vaca, a cabra e a ovelha. Os 3 últimos produtores de leite, do qual derivam, entre outros, a manteiga e o queijo. Daqui também seguiram alguns produtos para a Europa, a Ásia e a África, como a batata doce, o tomate, o milho, a mandioca. Hoje, alimento básico em vários países africanos, o amendoim, vários tipos de feijão e de abóbora, o pimentão e frutas como cacau, matéria-prima do chocolate, abacate, caju, mamão, maracujá e goiaba, além de animais como o peru e o búfalo. Isso sem falar do algodão, do qual se faz, além de tecido, um óleo comestível. Como resultado dessas trocas, muitos pratos que pensamos ser originários de um único país são, na realidade, produto da mistura de ingredientes de várias partes do mundo. É o caso da macarronada, prato típico da Itália, que é preparado com macarrão inventado na China e é regado ao molho de tomate nativo da América, que mistura apetitosa. Olha que interessante. Então, a gente viu aí, como é que acontece, na verdade, a viagem de alguns
alguns alimentos. A origem, né? Quando fala dessa viagem, é a origem de alguns dos alimentos que a gente consome. Muitas vezes a gente não sabe nem de onde vieram. Mas a gente viu aí, né, que alguns alimentos bem fáceis aqui, que a gente consome praticamente todos os dias, não são brasileiros. Vieram de outros países, até de outros continentes, né? Olha que interessante isso. Vamos aí para conhecendo o texto. Questão de número 1. Os alimentos podem ter história? Os alimentos, eles podem ter história? Podem ou não podem? Vocês irão conversar com os pais de vocês em casa para responder. Eles podem ter história, não podem? Vamos lá. Questão de número 2. Por que os estudiosos consideram o pão um dos alimentos mais importantes do mundo? A gente leu no texto, então vai ser de acordo com o texto, tá bom? Questão 3, na página 47. Como os antigos egípcios preparavam o pão? Tem lá no texto. Questão 4. Que ingredientes os indígenas da América utilizavam para preparar o pão? Questão 5. Faça um X no nome dos alimentos que vieram de outros continentes. Tem lá no texto, vocês irão ler a relação de alimentos que tem aí e irão fazer um X naqueles alimentos que vieram de outros continentes, da África, da Ásia, da Europa, tá bom? Agora, vamos para um pouco de gramática. Conteúdo novo, meus amores. Sinônimos, antônimos e homônimos. Vamos entender o que é isso? Vamos lá, acompanhe com tia Mara. Esta é a professora de Daniela e Marquinhos. Daniela e Marquinhos gostam de sua mestra. As palavras professora e mestra são sinônimos. Por quê? Sinônimos são palavras que têm significados semelhantes. São palavras, meus amores, que são diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Sinônimo, palavras diferentes com o mesmo significado, significados semelhantes, tá bom? As palavras também podem ter significados opostos. As palavras com significados opostos são chamadas de antônimos. Então, nós temos sinônimos, que são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Antônimos são as palavras opostas, tá? Por exemplo, alto, baixo, gordo, magro, claro, escuro. São palavras antônimas. Temos aí exemplos. A lâmpada está acesa. A lâmpada está apagada. Então, acesa e apagada são palavras contrárias. Então, são chamadas de palavras antônimas, tá bom? Continuando na página 48. Homônimos são palavras com forma igual ou quase igual, mas significados diferentes. Vamos ver exemplo. Carla deixou a boneca no canto do quarto. Eu canto na sala. Olha só, no primeiro exemplo, a palavra canto se refere a lugar. No canto da sala, em um lugar da sala. No segundo exemplo, a palavra canto se refere a um verbo. O verbo cantar. Eu canto na escola. Tá bom? Então, a gente vê aí que tem dois exemplos diferentes. A palavra canto nas duas frases é um exemplo de homônimos. São palavras que escrevem do mesmo jeito, olha só, mas que têm significados totalmente diferentes. São palavras com forma igual ou quase igual, mas significados diferentes. Outro exemplo. A galinha fez seu ninho na sexta. Que dia da semana é hoje? É sexta. Então, temos aí sexta, que é a sexta onde a galinha fez o ninho, que é um objeto e é escrito com C e S. E temos sexta, que é o dia da semana, que é escrito com S e X. Tem o mesmo som, não tem a mesma grafia, mas tem o mesmo som.
São palavras que têm o mesmo som, né? A gente fala do mesmo jeito, sexta e sexta, porém uma é um objeto e a outra é um dia da semana. São palavras homônimas, por isso que diz que são palavras iguais ou quase iguais, tá bom? Não é obrigado a ser igual para ser homônimo, é igual ou quase igual. Eu vou dar um outro exemplo que não tem aí no livro de vocês, de palavras homônimas. Olha só, eu gosto de comer manga. A manga da minha blusa é curta. Então, ó, eu falei duas vezes a palavra manga em duas frases, né? Mas com significados totalmente diferentes. Eu gosto de comer manga. Manga, a fruta. A manga da minha blusa é curta, é uma parte da blusa. São palavras homônimas. A gente fala do mesmo jeito, escreve do mesmo jeito, mas tem significados totalmente diferentes. Tá bom? Então, recapitulando. Sinônimos são palavras diferentes que têm o mesmo significado. Antônimos são palavras contrárias. E homônimos são palavras quase iguais ou iguais, mas que têm significados diferentes, tá bom? Vamos para as atividades. A questão de número 1. Ligue as palavras sinônimas, consulte o dicionário. Vocês irão pegar o dicionário de vocês, todos têm, e irão ler as palavras que tem aí e vão fazer a ligação corretamente com a ajuda do dicionário, tá bom? Questão 2. Substitua as palavras destacadas por antônimos. Tem aí algumas frases com palavras destacadas. Vocês irão trocar essas palavras que estão em destaque por palavras antônimas, ou seja, palavras contrárias. Questão 3. Forme novas frases com os homônimos de cada palavra destacada. Temos aí algumas frases. Nestas frases tem algumas palavras destacadas. Vocês irão formar outras frases com essas palavras destacadas, porém usando homônimos. Por exemplo, Márcio serra a mesa. A serra está desligada. Eu estou ajudando a questão da letra A. Márcio serra a mesa. Ele está serrando a mesa. Serrando, tá? A serra está desligada. A serra, o objeto, tá bom? Então, ó, façam as atividades de vocês, registrem, mandem para mim. Qualquer dúvida, entrem em contato no grupo do WhatsApp ou pelo meu privado, tá bom? Beijos, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau!